Pessoal, eu quero falar sobre um defeito de uma geladeira e nós vamos entender sobre uma peça dessa geladeira. Geladeira Brastemp Active, congelando tudo no refrigerador. A geladeira é composta de freezer, que popularmente chamado de congelador, e a parte do refrigerador, que é a parte onde a gente coloca ali a comida, as bebidas para manter refrigerado, ok? Então o defeito que ela dá é que na parte do refrigerador congela tudo. Como é que funciona isso? Pessoal, o refrigerador, para ele gelar ali os alimentos, existe um fluxo de ar gelado que vem da parte do freezer, tá? Ele é empurrado por um microventilador, desce por um duto e esse duto espalha... Opa, desculpa gente, desligar aqui o celular. E esse duto espalha o fluxo de ar para a parte de baixo do refrigerador, ok? Então o que acontece? Esse fluxo de ar ele é controlado por essa peça aqui que se chama damper termostático. O que é o damper? Ele tem esse nome damper porque ele tem essa portinha aqui que vai fechar a passagem do fluxo de ar ou abrir a passagem do fluxo de ar. E essa parte aqui, que é um termostato, controlado por este bulbo, que tem um gás, um fluido refrigerante aqui dentro, que vai fazer o controle de temperatura. Ou seja, essa peça aqui, conforme você faz o ajuste, essa haste aqui, ela pega o botão da geladeira, que você ajusta a temperatura, esse botão ele pega aqui para você controlar. Então ele vai fechar ou abrir mais a passagem do ar que vai descer para a geladeira. Então, se ele estiver fechado totalmente, não vai gelar nada embaixo. Se ele estiver no meio do caminho, vai passar metade do fluxo de ar. E se ele estiver aberto totalmente, todo o fluxo de ar passa para a parte do refrigerador. Então, o controle de temperatura é feito através dessa abertura e desse fechamento aqui, ó, do damper, ok? E o que acontece é que essa peça dá defeito e ela fica, por exemplo, conforme ela está aqui, ela está totalmente aberta e o fluxo de ar passa todo para a parte de baixo, congelando tudo. Por quê? Quando você faz um ajuste aqui no botão, vamos supor que eu coloque a temperatura média aqui, esse damper ele vai perceber a temperatura através desse dispositivo aqui, que tem um fluido refrigerante, e ele vai fechar. Quando ele identificar que já chegou na temperatura ajustada pelo cliente, ele fecha isso aqui, mantendo um pequeno fluxo de ar ali dentro do refrigerador. Se começar a ficar um pouquinho quente, ele abre um pouco. Se ele vê que está esfriando, gelando mais, ele fecha um pouco. Então ele fica fazendo esse controle. Só que ele dá defeito de ficar aberto totalmente e passa o ar gelado, um fluxo total para a parte de baixo, congelando tudo, porque ele não está mais fazendo esse controle aqui, ele fica totalmente aberto, ok? Então o nome dessa peça é damper termostático. Ele é composto do corpo do termostato, que é essa parte aqui que é o corpo, essa portinha aqui que é o damper, por este tubo capilar e esse bulbo contendo um fluido refrigerante, tá? Que é um gás. Esse gás ele fica aqui nesse bulbo concentrado aqui, claro, ele tem um pouquinho aqui na parte desse tubinho. Isso aqui é um tubinho, tá, gente? É um tubo capilar. E ele para aqui, aqui é como se fosse um fole. Eu vou abrir aqui para mostrar a vocês, é como se fosse um fole. Como é que funciona? Como tem um gás aqui dentro, se está muito calor, esse gás vai expandir, empurrando essa porta aqui para a sua abertura máxima. Então, o gás que tem aqui, ele vai, com calor, ele expande, vai forçar uma pressão do gás aqui por dentro desse tubo, chegando esse fole aqui, empurrando para frente essa portinha para a sua abertura máxima.
Quando começa a ficar frio, o fluido refrigerante, que é o gás que tem aqui, ele vai se comprimir. Comprimindo, ele faz com que esse folezinho que tem aqui dentro recue, trazendo essa portinha para cá, certo? Então esse movimento aqui, ó, é feito através da contração, né, do gás quando está frio e da expansão quando está quente. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos abrir aqui para a gente ver como é aqui dentro. Então vocês já sabem que essa geladeira apresenta esse tipo de defeito. O problema é essa peça aqui. Se você perguntar onde se localiza essa peça, ela se localiza ali atrás do botão, da onde você faz o ajuste de temperatura. Ó, tirei aqui. Essa peça aqui, gente, é a mais importante. Apesar de toda ela é importante, né? Mas percebam como ela é, ó. Essa peça é que vai fazer o movimento, este movimento. Conforme faz esse movimento, ele através dessa aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. Ok? Ele pega aqui, bem aqui no meio, empurrando ou voltando, certo? Ó, empurra, volta, empurra, volta. E repetindo, quando o gás está na temperatura ambiente, ele faz com que esse fole vá para frente. Quando o gás está, quando a temperatura começa a cair, o gás vai comprimir, desculpe, o gás ele vai se expandir quando está muito quente, ok? Ou ele vai, como é que eu vou dizer, quando está muito frio, ele vai retrair, né? Ele vai retrair, puxando esse fole para dentro. Isso aqui vai recuar. Ok, pessoal, ficou entendido essa parte? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E melhor, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre isso aqui, eu vou estar colocando o link. Eu comentei um caso de oficina. Eu quero até convidar vocês eu vou deixar o link do site. Todo dia eu escrevo casos de oficina. São textos contando casos de defeitos reais de aparelho, do qual eu comento sobre esses defeitos. E eu comentei lá nesse texto, nesse post, né, sobre o defeito dessa geladeira, do qual eu falo sobre essa peça. Então, se quiserem mais detalhes, não deixem lá de visitar, eu vou estar colocando o link aqui, certo? Então é isso aí. O fluido refrigerante trabalha sob compressão, ele comprime aqui, né, para expandir, o gás vai se expandir, vai comprimir aqui, ou ele vai retrair, né, essa peça, fazendo ele voltar, controlando a portinha aqui de abrir e fechar. Ok, gente? Essa parte aqui preta é a parte onde fica, onde vem o fluxo do ar, por exemplo. Aqui está o duto. Então, se ele fizer isso, ele fecha totalmente. Vamos supor que o ar desça por aqui, ó, está fechado. Se ele abre, aí o ar passa. Ok? Então tá aí, pessoal. Essa peça aqui chamada damper termostático. Problema geladeira Brastemp congelando todos os alimentos na parte de baixo. Pessoal, repetindo, tem mais detalhes do que eu estou falando aqui lá no site. Estarei colocando o link aqui embaixo. Amigos, quem puder dar o link, quem puder dar um like se o vídeo foi importante para você e se você gostou, essa atitude sua vai nos ajudar pra caramba a nos incentivar a fazer mais vídeos.